Olá, eu sou o professor Kleber Rangel e hoje a gente vai falar um pouco sobre os triângulos. Bom, triângulo é uma figura extremamente importante que a gente encontra em diversas situações do nosso dia a dia. E para ilustrar isso, eu coloquei aqui duas fotografias. Fotografia da esquerda, nós temos uma ponte estaiada. A da direita, nós temos uma casa. Professor, o que seria uma ponte estaiada? Cada ferro branco desse ligado a essa estrutura central em concreto se chama estai. Por isso o nome da ponte é estaiada. Mas o que interessa aqui agora é a gente perceber nessa foto da ponte estaiada que nós encontramos diversas figuras ali triangulares, como por exemplo essa que eu vou destacar. E se você observar na foto da direita, o telhado daquela casa ali tem o formato também de um triângulo. Bom, para a gente começar a falar de triângulos, eu quero começar primeiro pela própria palavra. Ela começa com esse prefixo tri, que nós sabemos muito bem que significa 3. Por exemplo, um time que é tricampeão significa que esse time foi campeão 3 vezes. E se nós estamos falando de triângulos, significa que nós estamos falando de uma figura que possui 3 ângulos, possui 3 lados, 3 vértices. E nós vamos agora estudar cada um desses elementos separadamente, começando pelos seus 3 vértices. Para isso, eu vou desenhar aqui 3 pontos. Vou dar nomes a cada um desses pontos com letras maiúsculas. Meu primeiro ponto vou chamar de ponto A. Aqui embaixo, à direita, eu vou chamar de ponto B. E o último de ponto C. Na verdade, esses 3 pontos, o A, o B e o C, serão os vértices do meu triângulo. Continuando o desenho desse triângulo, eu agora vou ligar do ponto A até o ponto B através de um segmento de reta. E, professor, o que é um segmento de reta? É um pedaço de uma reta, delimitado por 2 pontos, nesse caso aqui, por A e por B. E aí eu começo a criar aqui os 3 lados, em laranja, do meu triângulo. Esse segmento de reta AB será o primeiro lado do meu triângulo, o lado AB. Depois eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ligando do ponto B ao ponto C, também através de um segmento de reta. E aí, antes da gente finalizar o triângulo, eu quero que vocês observem essa figura que está desenhada aí. Vocês acham que essa figura que está aí é um polígono? Dá para se formar um polígono apenas com 2 lados, o lado AB e o lado BC? Não. Todos nós sabemos que um polígono ele possui uma forma fechada. Então, necessariamente, para fechar essa figura, eu preciso de um terceiro lado, um terceiro segmento de reta, CA. E aí eu formei o meu triângulo, com os lados AB, BC e CA. Então, o que eu quis dizer com isso? Que o triângulo é o polígono que possui a menor quantidade de lados, 3. Agora vamos ver esses 3 pontos que eu vou desenhar aqui agora. Eu vou desenhar o ponto D, o ponto E e o ponto F. Será que se a gente ligar cada um desses pontos, ligar do D ao E, do E ao F e do F ao D, através de segmentos de reta, a gente consegue ali desenhar um triângulo também? Ó, D ao E, temos aqui o segmento de reta DE. Segmento de reta EF, e por último eu vou ligar do F ao D. E professor, a gente ligou os 3 pontos ali e não surgiu nenhum triângulo. Por quê? Porque esses 3 pontos estão alinhados sobre uma mesma reta. E aí a gente não consegue criar um triângulo a partir desses 3 pontos. Bom, continuando então, eu quero que vocês parem e observem o interior desse triângulo ABC desenhado em laranja. Que agora eu vou começar a desenhar aqui os ângulos internos, os 3 ângulos internos. Vou desenhar em azul. Daí, eu quero que vocês percebam que cada ângulo interno é formado por 2 lados desse triângulo. Eu vou desenhar ali, vou dar nome lá no vértice A de AI, ângulo interno no vértice A. A do vértice A e I de interno. Interno que está dentro do triângulo. E esse ângulo AI, ele é formado pelo lado CA e o lado AB.
Lá no vértice B, eu também vou chamar aquele ângulo interno ali de BI. B porque está no vértice B e I de interno. Esse ângulo BI também é formado por dois lados do triângulo, o lado AB e o lado BC. E por último, eu vou desenhar aqui, eu vou chamar aquele ângulo de CI, o meu último ângulo interno. CI é o ângulo interno no vértice C. Também é formado por dois lados desse triângulo, o lado CA e o lado CB. Gente, agora eu quero que vocês prestem atenção, que eu quero criar com vocês aqui os três ângulos externos, os três ângulos do lado de fora do triângulo. Aí você pode dizer para mim, poxa, professor, eu não consigo enxergar nada do lado de fora do triângulo. Como é que a gente vai marcar um ângulo se não tem nenhum lado para fora do triângulo? Não tem nenhum segmento de reta do lado de fora. Exatamente por isso que para que nós possamos traçar os ângulos externos, nós precisamos prolongar cada um dos três lados desse triângulo. E professor, não entendi nada. Vamos lá. Eu vou prolongar o lado CA, lá no vértice A. Isso é que é o prolongamento. É você continuar o seu segmento de reta na mesma direção. E ali no vértice A, eu prolonguei, essa linha tracejada significa o prolongamento. Vou fazer exatamente a mesma coisa agora, só que com o lado AB. Lá no vértice B, prolonguei o lado AB. E por último, eu vou fazer o prolongamento do último lado, o lado BC, só que agora lá no vértice C. Agora a gente consegue já identificar uma parte externa do triângulo. A gente já pode até dizer que a vida do lado de fora do triângulo. E a gente também pode começar a desenhar os três ângulos externos, os três ângulos do lado de fora do triângulo. Esses três ângulos externos, eles serão formados lá em cima no vértice A, começando pelo vértice A, pelo prolongamento, aquela linha tracejada lá em cima do vértice A, e o lado seguinte, o lado AB. E aí eu tenho o meu primeiro ângulo externo, chamado de AE, A porque está no vértice A, e E de externo. Antes de eu traçar aqui, ou desenhar os outros dois ângulos externos, eu quero que você observe, olhe para o vértice A, e veja que o ângulo interno AI está ao lado do meu ângulo externo AE. Significa que eles são adjacentes. O AI é adjacente ao AE. O ângulo interno é adjacente ao ângulo externo. Está um do lado do outro. Vou fazer exatamente agora a mesma coisa lá no vértice B. Com um prolongamento, aquela linha tracejada depois do vértice B. E o lado seguinte, o lado BC, eu traço o meu segundo ângulo externo, que eu vou chamar ele de BE. E vocês reparem também que o BE ele está adjacente ao BI, ou seja, o ângulo externo no vértice B ele está adjacente ao ângulo interno também no vértice B. O BI está ao lado do BE. E por último, o meu terceiro ângulo externo. Para finalizar, eu vou lá com o prolongamento do meu lado BC, lá no vértice C, aquela linha tracejada com o lado seguinte, o lado CA, eu tracei o meu último ângulo externo, que eu vou chamar ele de CE. E percebam também que o CE é adjacente ao CI. O ângulo externo está adjacente ao seu ângulo interno, um do lado do outro, tá? No mesmo vértice. Bom, daí agora a gente vai para a classificação dos triângulos. E professor, o que seria isso? Classificar triângulos, a gente vai dar nomes aos triângulos e primeiro nós vamos dar nomes olhando apenas para as medidas dos seus lados. Ah, professor, está esquisito. Observe o exemplo. Eu vou colocar aqui o primeiro nome que vocês precisam dar, a primeira classificação quanto aos seus lados é o chamado triângulo equilátero. Se você analisar só a palavra equilátero, ela é composta pelo prefixo equi, de equivalente, de igual, e látero, de lados. Então, nós estamos falando de triângulo equilátero, que é um triângulo que possui os três lados iguais. E aí eu botei para ilustrar esse meu triângulo ABC, e se vocês repararem, todos os três lados
três lados possuem a mesma medida. O AB mede 5 centímetros, o BC mede 5 centímetros também, e o CA também mede 5 centímetros. E aí a gente chama esse triângulo de triângulo equilátero. Vocês vão ver também que os três ângulos internos lá dentro possuem a mesma medida, 60 graus. Agora a gente vai para o segundo nome, ou a segunda classificação de triângulos quanto aos seus lados. É o chamado triângulo isósceles. Analisando a palavra isósceles, do grego, vem de duas pernas de mesmo tamanho. Se assemelham às pernas de um homem. No próprio desenho, você repara que eu tenho aqui o lado DF e o lado DE, que medem 7 centímetros. E eles se parecem até mesmo com as pernas de um homem. E aí, reparem que eu tenho nesse triângulo isósceles dois lados iguais e um diferente. Esse é o triângulo isósceles. Esse triângulo tem dois lados iguais e um diferente. E também, se ele tem dois lados iguais e um diferente, ele também terá dois ângulos iguais e um diferente. Lá na figura, os dois ângulos marcados em verde possuem a mesma abertura e o preto é diferente. E seguindo então, por último, a última classificação ou o último nome que a gente dá aos triângulos quanto aos seus lados, olhando apenas para os seus lados, é o triângulo escaleno. Professor, que palavra esquisita é escaleno. Escaleno significa diferente, desigual. E aí a gente vai perceber, pela própria figura, o triângulo GHI, todos os três lados são diferentes, possuem medidas diferentes. Por exemplo, o meu lado GH ali mede 6 centímetros, o meu lado HI mede 5 centímetros e o meu lado IG tem um comprimento de 4 centímetros. Então, todos os lados são diferentes e, por isso, também, cada abertura ali de ângulo tem uma medida diferente. O ângulo verde é diferente do ângulo azul, que é diferente do ângulo preto. Agora a gente vai fazer a classificação dos triângulos, não mais quanto aos seus lados. Não, agora a gente vai classificar os triângulos quanto aos seus ângulos. Para isso, a gente vai olhar apenas para os ângulos internos desses triângulos. O primeiro triângulo que eu vou botar aqui é o chamado triângulo retângulo. Pela própria figura, vocês reparem que eu não coloquei aqui o vértice A, vértice B, vértice C, e nem as medidas dos lados. Por quê? Porque não me interessa. Eu quero dar nome a esse triângulo aqui apenas olhando para os seus ângulos internos, os ângulos que estão marcados na figura. E aí eu quero que vocês observem que essa figura tem um ângulo ali que te chama a atenção, que é esse ângulo que possui um quadradinho e um pontinho no meio. Esse ângulo mede 90 graus. E nós já estamos carecas de saber que um ângulo que mede 90 graus é chamado de ângulo reto. E se esse ângulo é reto, está no interior, é o ângulo interno desse triângulo, um ângulo reto, dá o nome desse triângulo, triângulo retângulo. Ângulo interno reto, dá o nome do triângulo de triângulo retângulo. Quero que vocês percebam também que os outros dois ângulos que estão marcados, tanto o roxo lá em cima e esse cinza embaixo, são ângulos agudos. E, professor, esqueci o que é agudo. São ângulos que são menores que 90 graus. Seguindo, então, eu vou para a segunda classificação dos triângulos, olhando apenas para os seus ângulos. E será o triângulo acutângulo. Acutângulo vem de agudo. Se vocês observarem aí, eu tenho aqui, nesse triângulo, um triângulo cinza medindo 40 graus. E um ângulo cinza medindo 40 graus, um ângulo laranja medindo 80 graus e o ângulo roxo medindo 60 graus. O que esses três ângulos aí têm em comum? Os três ângulos são agudos. Os três ângulos são menores que 90 graus. E aí, por ter esses três ângulos agudos, um triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Então, o triângulo acutângulo é o triângulo que possui os três ângulos internos agudos. E por último, eu vou apresentar para vocês o triângulo obtusângulo, que vem sim de ângulo obtuso, e vocês podem reparar aí que eu tenho um ângulo obtuso e dois agudos lá dentro. E, professor, obtuso é o quê, hein? Obtusos são ângulos que possuem medidas maiores que um ângulo reto, maior que 90 e menor que um ângulo raso.
menor que 180 graus. Então 100 é maior que 90 e menor que 180. É um ângulo obtuso. Por isso dá o nome desse triângulo de triângulo obtusângulo, que é o ângulo interno obtuso. Os outros dois, o cinza e o verde, são ângulos agudos. Por quê? Porque não dá para a gente ter um triângulo com dois ângulos obtusos, tá? Se um é obtuso, os outros dois são agudos. Assim como também no triângulo retângulo, aqui o primeiro que eu fiz, se eu tenho um ângulo reto dentro, no interior, os outros dois ângulos internos do triângulo serão agudos. Por quê? Porque também não podemos ter num triângulo dois ângulos medindo 90 graus, ok? Então, essa matéria é extremamente importante. Vocês aprenderam agora 6 nomes. Nomes são as classificações dos triângulos. Primeiro a gente falou da classificação dos triângulos quanto aos seus lados, que são os triângulos equilátero, 3 lados iguais, os triângulos isósceles, 2 lados iguais e um diferente, os triângulos escalenos, que possuem os 3 lados diferentes. Agora a gente aprendeu aqui mais 3 nomes. O triângulo retângulo tem um ângulo reto e 2 agudos. O triângulo acutângulo, no meio, tem os 3 ângulos agudos. E o triângulo último, o triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso e 2 agudos. Para finalizar, eu quero que vocês façam esses exercícios de fixação. Quase que não sai. Veja o triângulo a seguir e dê o que se pede. Eu não quero que faça conta nenhuma, não tem conta nenhuma para ser feita nesse exercício. Tem apenas que vocês olharem para essa figura desse triângulo DEF e vocês vão dar a resposta do que eu peço ali. Quais os vértices desse triângulo, quais os lados desse triângulo. E dá um tempo, pausem o vídeo aí, porque logo depois vem as respectivas respostas. Seguindo então, o segundo exercício também é simples, não tem conta nenhuma para ser feita. Vocês vão observar os triângulos a seguir e vão dar os nomes ou classificar esses triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Também, novamente, eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem fazer com o vídeo pausado e depois as respostas aparecerão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.